pessoal, a gente vai iniciar aqui esse canal, né? É o nosso primeiro vídeo, eu e a minha esposa. Eu me chamo Natanael, mas pode me chamar de Natan. E eu me chamo Maria. Então, Maria alguma coisa. A gente vai falar um pouco do nosso testemunho, né? Como a gente conheceu a Cristo, a verdade, e a gente vai passar um pouco, interagir com vocês, né? Nesse primeiro vídeo. Então, a gente vem aqui trazer, né, a questão sobre testemunho, né, a importância da gente revelar Cristo nas nossas vidas, não ter essa vergonha, né, de ter vergonha da pessoa de Cristo, né, porque muitas pessoas têm vergonha de Jesus, dizer que é crente, dizer que é cristão, tem medo de que as pessoas venham se afastar delas. E isso independe de idade, vai do jovem até a pessoa adulta. Né? A pessoa tem essa vergonha, conheceu a Jesus, né? Conheceu a palavra, e aí ele às vezes, até na força da emoção, do conhecimento, ele até fala um pouco, mas depois, com o tempo, ele passa a ter vergonha, né? De que o outro venha a ter vergonha dele e se afaste dele. Então, a palavra de Deus, ela não fala bem assim, né, para nós. É verdade. Agora a gente vai ler um verso que fala a respeito desse tema que a gente vai conversar hoje, né? Está lá em 1 João capítulo 5, versos 10. Diz o seguinte: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Pronto, aqui eu percebo que nesse verso nós temos o testemunho em nós, né? Nós temos a característica de Cristo em nós. Então, quem não crê no testemunho não dá, né? Quem creu dá automaticamente com seu modo de viver, né? Quem crê com veracidade, né? Isso. Aquele que crê com veracidade, ele não vai ter ele vai vir, pode até vir essa vontade dele ter vergonha, mas isso não vai barrar ele. Não vai impedi-lo de falar, né, que é um cristão ou dar um exemplo, não se corromper, né, ao pecado. Desde já, deixe o seu like, seu comentário, né, ative o sininho para quando a gente for postar mais vídeos e também deixe seu comentário, né, vai ser muito importante para nós, tá certo? Se gostar, dá o like, né? Gostou, se não gostou, dê o dislike. Tanto. Não é obrigada a dizer que gostou da coisa que não gostou. Tá certo. Mas aí João fala, né, para nós, lá no finalzinho desse capítulo, ele fala que quem tem um filho tem a vida. Então, para que se envergonhar da vida? Né? A própria vida de Cristo. E essa vida, ela foi dada a nós gratuitamente, né? Nenhum ser humano conseguia pagar, né, o preço que a gente devia, o preço do pecado, né? Então a gente sabe que lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, né? Amém. Então eu vou começar comigo, pode ser? Democracia. Então eu vou falar a respeito de mim, né? Eu vim de uma denominação, de duas grandes denominações muito conhecidas, né? Só que muito antes, era a Assembleia de Deus, né? E eu me batizei nessa igrejinha, eu soube que Jesus morreu na cruz por mim, né? Pagou os seus pecados, mas eu não, só aí, né? Eu não entendia muitas coisas, né? Como a volta de Jesus, eu entendia tudo errado, né? Tudo errado. E eu tinha muitas dúvidas dentro de mim que não eram resolvidas, né? Então, de lá para cá, eu vim passando por outras denominações, até que eu parei numa instituição muito conhecida, né? E depois passei para outra instituição muito conhecida. Em cada uma delas eu passei 3 anos. E lá eu aprendi muito. Fazendo a faculdade, Isso. Então, realmente era uma faculdade, mas uma faculdade errada, né? De acordo com a Bíblia. Então, depois disso, eu passei a estudar a Bíblia, né? Eu passei a ler a Bíblia, entender, não ler para dizer que leu, né? Mas alguém pode dizer que você não entendeu a Bíblia
Porque, não, você não entendeu porque você não quis, isso não é culpa da igreja. Né? Alguém pode até dizer isso, mas será que era assim mesmo ou porque não havia um incentivo? Na verdade, Nem o não incentivo e o existia interesse, né? Também isso. tem que ver, né? Não existia realmente um incentivo, né? Existia ali no púlpito, a pessoa falava, vocês têm que ler a Bíblia, mas não existia a questão de ter, né, algum grupo, alguma coisa que incentivasse você a buscar, né? Entender, a estudar, examinar, como Jesus diz, né? Então, quando eu passei a estudar a Bíblia, porque assim, Deus ele foi botando pessoas, né, nos meus caminhos, para me guiar no caminho correto. E eu agradeço muito a Deus por ele ter colocado minha esposa, né, essa grande mulher de Deus, no meu caminho, e ter despertado em mim o interesse de entender a Bíblia. Então eu procurei, eu não sou nenhum doutor, né, da Bíblia, eu não tenho nenhum estudo teológico, nenhuma faculdade, mas eu acredito que o que Deus me deu de conhecimento é o suficiente para me entender a verdade, a mensagem, né? E procurar entender a cada dia, né? Gradualmente. Então esse é o meu testemunho, né? E é isso. Para que continuar crescendo, né? No conhecimento e na graça. Testemunho, só esclarecer que o testemunho é muito grande, né? Mas para a gente não se deter muito, a gente só passar para vocês, né? Como foi que eu conheci, né? A verdade. Deus foi cuidando de mim desde da minha adolescência até hoje, né? O Senhor tem cuidado de mim, né? Amém. Mesmo eu não sabendo fazer nada, mesmo sendo tímido, introvertido muitas vezes, mas o Senhor tem cuidado de mim e guiado nos meus caminhos. Eu entrego a minha vida a Ele porque Ele sabe o que é o melhor para mim, né? Mas aí você tem, assim, tipo, você sabe, assim, tipo, quando você era criança, você sabe distinguir se você conhecia a Cristo ou um momento mais à frente, você conheceu a Cristo antes, porque às vezes o entrar dentro de uma igreja não quer dizer que a gente conheceu a Cristo, né? Justo. Então, assim, teve essa experiência de ter conhecido a Cristo antes ou ter conhecido a Cristo depois, de ter se aprofundado realmente na palavra dele? Pronto, essa pergunta aí é muito interessante, porque eu lembro de um verso que Jesus falou a Pedro que quando ele se convertesse, né, ele cuidasse, né, muito forte. Ele cuidasse, né, dos outros discípulos, assim, né, entre aspas. Fosse uma então espécie eu lembro, de líder, né? tipo assim, Pedro ele convivia com Jesus ali, mas ele não era convertido, né? É tanto que Jesus falou para ele que quando ele se convertesse, ele fizesse o certo, né? Então eu acredito que isso acontece com todos nós, né? Comigo também, inclusive. Quando eu entrei em várias igrejas, eu não era convertido, né? Eu não entendia, e muitas vezes por emoção, né? Por querer participar de algum grupo. Então, querer ser aceito, né? Querer ser aceito, né? Pelo homem, né? E não, muitas vezes rejeitava Deus, né? No meu íntimo, né? Então isso foi acontecendo, né, na minha vida. E como a minha esposa ressaltou aqui, não foi a igreja que me mudou em si, né? Foi o estudo da palavra, né? Eu aprendi que a palavra de Deus é quem me liberta, como diz em João 8,32, né? A verdade, né? A Bíblia é a verdade, ela nos liberta. Amém. Então eu agradeço muito a Deus, né? Por estar nesse caminho hoje. E é isso. Isso é uma plena verdade, né? Porque como eu convivo com meu esposo, eu percebo, né? E percebi a cada dia que realmente ele conhecia a Deus, né? Mas não da forma como eu vejo ele hoje, né? Eu vejo ele hoje como uma pessoa mais interessada em Deus, na sua palavra, né? Não que ele esteja, eu sempre digo para ele, né? Que nós devemos sempre achar que nós temos que achar que não é o suficiente, porque realmente não é o suficiente, né? Temos que continuar achando que não, aí temos que melhorar. É um caminho eterno, né? Você encontra Jesus, você vai ali sempre aprendendo, né? É eternidade, né? Já começa aqui, a gente já está seguindo nesse caminho eterno.
Amém. E crendo, né, que quando ele voltar, ele vai nos levar, nos transformar e nos levar, né? Se a gente tiver morrido, ele vai nos ressuscitar, né? Amém. Amém? Bem, eu, né, no caso, foi totalmente assim, um pouco diferente assim do Natan, porque ele disse que entrou na igreja na adolescência, né? Eu também entrei na adolescência, mas já diferente dele, ele entrou, mas ele não teve um convívio com a palavra, né? Tão diretamente, tão fortemente como já foi comigo, né? Quando eu era dos meus 11 anos, né? Dos 6 aos 11 anos, eu fui católica apostólica romana. Então eu convivia naquela igreja, eu ia para a igreja assistir a missa e eu focava, né, em ser freira, né? Eu focava em fazer o catecismo para ali mais na frente ingressar como freira, né, no convento. Mas nunca deu certo. Com respeito às freiras, né? Mas eu digo que graças a Deus. Porque todas as coisas Deus sabe, né? Então, eu agradeço muito a Deus por isso, não pelo fato de eu não ser uma freira, né? Que eu respeito muito o trabalho, já convivi com freira. Mas pelo fato do caminho, né? Pelo fato do que Deus me mostrou, né? Mais adiante, a palavra dele em si. Não que elas não conheçam a palavra, não é isso que eu estou dizendo, mas o que Deus me mostrou, né? Como Deus falou comigo. Então, esse era o meu intuito, né? Mas eu não sabia o que era uma Bíblia, porque ninguém dava uma Bíblia pra gente, né? A gente não sabia o que era uma Bíblia. Não vou mentir e dizer aqui que eu sabia o que era uma Bíblia. Na minha casa não tinha Bíblia, né? Na casa de uma colega minha tinha uma Bíblia, mas a Bíblia antigamente era um objeto de decoração, né? A Bíblia ali em cima da estante, aberta e tudo mais, e não saía dos salmos, né? Então, ninguém sabia o que era uma Bíblia naquele tempo, assim como hoje a gente tem tanta Bíblia nas mãos e muitas das vezes a gente nem se dá conta do valor que tem esse livro, né? Esse livro que muitas pessoas desprezam. Então, assim, eu, né, aos meus 11 anos de idade, queria muito isso, né? Minha mãe, sempre eu relembrava a minha mãe, dela me inscrever, mas nunca dava certo. Até que aos 12 anos de idade, né? Minha mãe tinha ido fazer uma faxina numa casa e essa mulher tinha jogado alguns livros fora, né? E como eu aprendi a ler muito tarde, eu aprendi a ler ali pela idade dos quase 11 anos, né? Na minha mente foi uns 11 anos de idade que eu aprendi a ler, a ler e a escrever. Então eu aprendi a ler bastante tarde porque eu tive muito problema de saúde, então isso atrapalhou muito, né, na minha educação. Então, quando a minha mãe foi nessa casa fazer essa faxina, essa mulher jogou ali uma caixa de livro fora, né? E nessa caixa de livro que vinha livros didáticos, né? E livros paradidáticos. Depois que eu aprendi a ler, eu fiquei com aquela sede muito grande de ler. Eu lia tudo que vinha pela frente, o mal que todo mundo quando está aprendendo a ler, né? Tem, né? Aí então eu tinha muito aquela vontade de ler. E ali eu achei esse livro, né? E eu amo dar esse meu testemunho, parece um testemunho bobo, né? Pode ser bobo para qualquer outra pessoa, mas para mim não é, né? E eu sei que vai ter pessoas que vão achar que esse testemunho também não é bobo, né?